Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Filosofia. Nós estamos, então, estudando a história da filosofia antiga, em especial o pensador Aristóteles. Estamos estudando o primeiro ponto do seu pensamento, que é a lógica de Aristóteles. E estamos estudando a sua primeira obra de lógica, a sua primeira obra do órgão, que é o Tratado das Categorias. Na aula passada nós vimos então a substância. Nesta aula vamos ver a quantidade. A quantidade é algo intermediário entre a substância e os demais acidentes. Há uma razão de ser para que ela venha imediatamente após a substância. Ela faz uma ponte entre a substância e os demais acidentes. A quantidade é o único acidente que se assemelha à substância segundo modo. Por quê? Porque também a quantidade subjaz como a substância e porque tem paixões. A quantidade é pressuposta nos demais acidentes. A quantidade, porém, só supõe a substância que não é acidente. A quantidade proporciona à matemática o seu sujeito próprio. A quantidade, enquanto tal, tem dois modos fundamentais. O primeiro modo é o da multidão. Multidão significa pluralidade de unidades. Exemplo, multidão de 3, de 4, etc. Só pode ter quantidade o que tem matéria. O segundo modo de quantidade é a magnitude. A magnitude supõe certa comparação pela qual algo possa dizer-se grande ou pequeno. Porque, com efeito, só se é grande ou pequeno com respeito a outra coisa. Pois bem, disse magnitude a extensão, comprimento de uma estrada, disse também da superfície de uma mesa, disse da linha, do retângulo, do cubo. É às vezes igualmente de coisas que não são quantidade, mas sim qualidade. Por exemplo, quando se fala da magnitude da fé, a fé não é uma quantidade, no entanto, se diz que a fé é maior ou menor, sempre em comparação com outra fé. O que manifesta a quantidade enquanto tal é a noção de medida, e o princípio pelo qual se conhece de maneira certa a medida é a unidade. A quantidade não é medida, é apenas o fundamento da própria relação de medida. O que a quantidade tem de mais próprio é a divisibilidade. A quantidade em concreto se dá no todo. O próprio e específico das partes quantitativas é que podem dizer-se esta ou aquela. Elas se dão na substância como acidentes. Mas são elas mesmas estas partes algo concreto, como são as substâncias. A quantidade tem algo de semelhante com a substância e não tem nada de semelhante com os demais acidentes. A quantidade classifica-se da seguinte maneira: segundo a divisibilidade, ela se classifica em quantidade discreta ou não contínua. A quantidade discreta é o que especifica a espécie multidão, que é divisível em partes que não têm nenhum termo em comum. A quantidade discreta ou não contínua inclui o número numerado. Aristóteles dá, além do número, como quantidade discreta, dá a oração dividida em sílabas breves e longas. A quantidade contínua é o que especifica a espécie magnitude. A quantidade contínua inclui a linha, que é divisível, segundo certa dimensão, a superfície, o corpo, o lugar e o tempo. Segundo a ordem de suas partes, a quantidade divide-se em quantidade com posição, linha, superfície, corpo e lugar, e quantidade sem posição, número, oração e tempo. Propriedades da quantidade. Primeiro, não tem contrários. Exemplo, 3 é 3 e não tem contrários. Segundo, uma mesma quantidade não pode ser agora mais e logo menos. Exemplo, 90 kg é igual a 90 kg. Terceiro, ser igual ou desigual. Exemplo,
90 kg igual a 90 kg. 90 kg não é igual a 80 kg. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar o predicado da categoria relação. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.